Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Chegamos aqui então hoje no nosso 39º dia do nosso desafio Uma Vida com Propósito. E a palavra de hoje começa dizendo o seguinte: eu vou ler um texto bíblico em Eclesiastes primeiro, porque ele diz o seguinte: todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lhe tornar eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. E a palavra de hoje, nós começamos dizendo o seguinte: equilibrando a sua vida. Como está a sua vida? Ela está em equilíbrio? Ela está aí meia na corda bamba? Vamos ver o que esse capítulo de hoje, que é o 39º, penúltimo capítulo de Uma Vida com um Propósito, irá nos deixar de ensinamentos. Portanto, viva com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Está lá em Efésios 5:15. Não permitam que os erros dos ímpios levem vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o próprio equilíbrio. Está lá em 2 Pedro 3:17. Bem-aventurados os equilibrados, pois substituirão mais do que todos. Uma das competições das Olimpíadas de Verão é o pêntatlo. Ele é composto de 5 modalidades: tiro ao alvo, esgrima, equitação, corrida e natação. Ele se chama pentatlo. O objetivo do pentatlo é vencer todas as 5 e não apenas uma ou duas das modalidades. A sua vida é um pentatlo com 5 propósitos, que devem ser mantidos em equilíbrio. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos 2, explicados por Paulo em Efésios 4 e exemplificados por Jesus em João 17. Mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas 2 declarações resumem todo este livro, os 5 propósitos de uma vida. Primeiro, ame a Deus de todo o seu coração. Você foi planejado para o prazer de Deus. Logo, o seu propósito é amar a Deus por meio de quê? Por meio de quê que nós adoramos a Deus? Nós amamos a Deus por meio da adoração, Adoração plena, aquela adoração que vem ali do seu coração, do seu mais íntimo ser. Ame ao próximo como a ti mesmo. Você foi formado para servir, então o seu propósito é demonstrar amor pelas outras pessoas por meio do seu próprio ministério, por onde você for. Você vai demonstrando amor. Vão e façam discípulos. Você foi feito para uma missão. Então o seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio de quê? Da evangelização, por meio da palavra, por meio do seu próprio testemunho de vida. Batizem-os em... Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, o seu propósito também é se identificar com a sua igreja por meio da comunhão. Vivam em comunhão plena. E o 5º é ensine-os todas essas coisas. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Então, o seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Amadurecer é adultecer. Então, quando você chega ali na postura, de adulto, então você estará assim amadurecendo. Porque tem muitas pessoas adultas em estatura física, um corpo físico, mas agindo como crianças. Um compromisso sério com o grande mandamento e a grande comissão fará de você um grande cristão. Manter os 5 propósitos em equilíbrio não é tarefa fácil, jamais. Todos tendemos a enxergar nos propósitos que nos despertam maior paixão e negligenciar os outros. As igrejas fazem a mesma coisa, mas você pode manter sim a sua vida equilibrada e firme no caminho, juntando-se a um pequeno grupo para prestar contas uns aos outros, avaliando regularmente a sua saúde espiritual, registrando o seu processo em um diário pessoal e passando o que aprendeu para os outros. Essas 4 atividades são importantes para um viver dirigido por um propósito. Se você prima por se manter no caminho certo, precisará desenvolver esses hábitos. Eu tenho desenvolvido muito esses hábitos em grupos online, em grupos da própria formação, A gente tem um grupo de estudos específicos dos quais a gente se reúne. E assim, cada encontro é
A própria palavra nos diz: aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. E tem sido assim um divisor de águas, porque a cada encontro desse, Deus tem nos ministrado, Deus tem nos proporcionado curas e curas imensuráveis. Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou em um grupo pequeno. A melhor maneira de assimilar as ideias deste livro é discuti-las com outras pessoas no ambiente de um grupo pequeno. E a Bíblia nos diz: como o ferro afia o ferro, da mesma maneira as pessoas podem ajudar a melhorar umas às outras. Aprendemos melhor em comunidade. A nossa mente fica mais aguçada e as nossas convicções mais intensas por meio da conversa. Ali a gente vai promovendo ampliação de consciência. Porque o processo de uma, muitas das vezes, acaba também, trazendo insights, trazendo chaves de revelações para a vida da outra. E com o ferro, com o ferro se afia o ferro. Eu o exorto veemente a juntar um pequeno grupo de amigos e tornar um grupo de leitura de uma vida com propósitos, a fim de rever esses capítulos semanalmente. Vocês também podem discutir as implicações e aplicações de cada capítulo e devem perguntar: e daí? E agora? O que isso significa para mim, minha família e para a nossa igreja? O que vou fazer a respeito disso? E Paulo disse: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. Preparei uma lista de perguntas para debate para ser usadas por seu grupo pequeno ou na simples escola dominical. Tudo que a gente ouve ou que a gente lê, a gente gera, sim, entendimento, um certo grau de entendimento. Mas é quando a gente coloca na prática, que ali a gente vai estar aprendendo e absorvendo, sim, tudo que a gente precisa. Um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro. Vocês podem dar e receber opiniões sobre o que estão aprendendo. Podem tratar de exemplos da vida real, podem orar, podem incentivar e apoiar uns aos outros à medida que começarem a viver esses propósitos. Lembre-se de que fomos feitos para crescer juntos e não separadamente. E a Bíblia nos diz: encorajem-se uns aos outros e deem forças uns aos outros. Após terem completado este livro, você poderá pensar em examinar outros estudos para uma vida dirigida com propósitos, disponíveis para grupos e para classes. Também o encorajo a estudar a Bíblia individualmente. Registrei como notas ao fim deste livro os mais de 3.000 trechos da Bíblia utilizados neste livro, para que você possa estudá-los em seu contexto na íntegra. Leia por gentileza, onde explica o porquê de terem sido utilizados paráfrases e diferentes traduções, visando a manter estes capítulos adequados à leitura diária. Me foi impossível explicar o fascinante contexto da maioria dos versículos utilizados. Entretanto, a Bíblia foi feita para ser estudada por parágrafos, capítulos e até mesmo por livros inteiros. Este livro pode ajudá-lo a realizar estudos indutivos. Faça em si mesmo uma inspeção espiritual periódica. A melhor forma de equilibrar os 5 propósitos em sua vida é fazer uma avaliação periódica de si mesmo. Deus dá grande valor aos hábitos de autoavaliação. Somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e a examinar a nossa saúde espiritual. E a Bíblia nos diz: examine-se, pois, para terem certeza de que estão firmes na fé. Não se desviem achando que tudo está garantido. Realizem-se mesmos todos os dias exames regulares. Testem-se. Se falharem no teste, façam algo a respeito urgentemente. É intimidade, né? Intimidade com Deus, no secreto. Para manter a saúde física, você precisa de exames regulares com o médico, para que possa avaliar os seus sinais vitais. Pressão sanguínea, a sua temperatura, peso e assim por diante. Para a sua saúde espiritual, você precisa verificar regularmente os 5 sinais vitais da adoração, da comunhão, do crescimento do caráter, do ministério e da sua missão. E Jeremias aconselhou: vamos fazer um bom exame na maneira que estamos vivendo e reorganizar a nossa vida debaixo da autoridade de Deus. Na Sade Black, que é a Igreja dos Estados Unidos, desenvolvemos umas ferramentas simples de avaliação pessoal que têm auxiliado milhares de pessoas a permanecer no propósito de Deus. Se você desejar uma cópia dessa análise da saúde espiritual para a sua vida dirigida por um propósito, ele cita que pode se solicitar um e-mail
Você ficará surpreso ao ver como essa pequena ferramenta o ajudará a alcançar o equilíbrio para sua vida saudável e de crescimento. E Paulo disse que a ideia entusiástica do princípio seja igualada pela ação realista do presente. Eu vou até repetir. Que a ideia entusiástica do princípio seja igualada pela ação realista do presente. É o viver no aqui e agora, né? Portanto, não vos preocupeis com o amanhã. O amanhã a Deus pertence. E também não vivais no passado, porque o único momento que nós temos é o aqui e agora, é estarmos na realidade do momento. Anote o seu processo em um diário. A melhor forma de consolidar o seu progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é manter um diário espiritual. Não se trata do registro de acontecimentos, mas sim de lições de vida que você não gostaria de esquecer. E a Bíblia diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Podemos nos lembrar do que registramos. E servirá também de consultas, né? Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo na sua vida. Dawson Tonton costumava dizer: os pensamentos se embaraçam quando passam pelos nossos dedos. E a Bíblia traz vários exemplos em que Deus manda as pessoas manterem um diário espiritual. E ela diz: conforme orientações do Senhor, Moisés manteve um registro de seu progresso. Não lhe deixa contente o fato de Moisés ter obedecido à orientação de Deus e registrar a jornada espiritual dele por Israel? Se ele fosse preguiçoso, nos seriam subtraídas as poderosas lições de vida presente no livro de Êxodo. Nós não saberíamos, né, de tudo que ali passou com aquele povo no deserto, no momento que eles, né, estavam ali atravessando durante aqueles 40 anos. Embora seja improvável que o seu diário espiritual seja tão amplamente lido como o de Moisés, ele ainda é muito importante. A Nova Versão Internacional diz: por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada dele. A sua vida é uma jornada. E uma jornada, sim, merece um diário. Segredinho, eu tenho vários. Espero que você escreva sobre as fases da sua jornada espiritual, ao ter uma vida dirigida por propósitos. A escrita ativa, né, ela se torna terapêutica. Porque sim, como ele disse aqui, os pensamentos se embaraçam, se desembaraçam quando passam pelos nossos dedos. Por quê? Muitas das vezes aquilo que está no nosso pensamento, ele está de uma forma, mas quando a gente dá forma, né, para ele na escrita, através da escrita, ele sai de uma outra forma. E isso gera, assim, gera muito mais entendimento e proporciona também muitas curas. Não anote apenas o que for agradável, tal qual fez Davi. Registre suas dúvidas, seus temores e suas lutas com Deus. Nossas maiores lições vêm do sofrimento, e a Bíblia diz que Deus mantém um registro de nossas lágrimas. Ele a recolhe, todas elas. Nossas maiores lições, sempre que ocorrer, elas vêm sempre que ocorrer um problema. E lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos da sua vida. A gente muitas das vezes quer negar os problemas, murmurar com os problemas, excluir os problemas. E fazendo isso, a gente não vai estar aproveitando, né, a oportunidade do aprendizado que esses problemas poderão nos trazer. E também, assim, aprofundando, né, a intimidade com Deus, porque a maioria das vezes, quando está tudo bem, a gente acaba relaxando. Mas quando o problema bate na porta, quem a gente primeiramente se recorre? Aos pés do Senhor. Os problemas os forçam a atentar para Deus, trazem-nos para uma comunhão mais íntima com os outros, constroem um caráter semelhante ao de Cristo, lhe fornecem um ministério e lhe provém um testemunho. Todo problema é dirigido, sim, por propósitos. Bem no meio de uma experiência sofrida, o salmista então escreveu: que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam que o Senhor Deus fez, e para que os louvem aqueles que ainda não nasceram e que vão nascer. Você deve às futuras gerações a preservação do relato de que, como Deus os ajudou a cumprir os propósitos dele na terra. Tratar-se de um testemunho que continuará a ser dado muito após você estar no céu e deixar o seu legado, né? Do que Deus fez na sua vida, com o seu testemunho de vida. Transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que você já aprendeu.
O livro de Provérbios nos diz: quem abençoa os outros é abundantemente abençoado. Os que ajudam os outros serão também ajudados. Aqueles que passam adiante as suas percepções obtêm ainda mais de Deus. Agora que compreende o propósito da vida, você tem a responsabilidade de levar essa mensagem também aos outros. Deus o está chamando para ser um mensageiro dele aqui na terra. E Paulo disse: agora quero que você diga essas mesmas coisas a seguidores confiáveis, para que as possas dizer aos outros. Neste livro eu passei a vocês o que eu aprendi com outras pessoas sobre o propósito da vida. Agora é a sua vez de transmitir esses conhecimentos a outras pessoas. E aí, você está disposto? Eu aprendi muito aqui. Muito. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual é o propósito da vida e vivem em busca desesperada. Eu preciso encontrar o meu propósito. Qual é o meu propósito de vida? Compartilhar essas verdades com seus filhos, amigos, vizinhos e aqueles com quem trabalha já fará uma grande diferença. Se você der este livro, então, a um amigo, adicione um bilhete pessoal na página da dedicatória. E aqui eu deixo. Ele vai ficar registrado aqui no meu feed. Aquele que passar por aqui pode estar usufruindo e ouvindo. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. E Tiago disse: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, estará cometendo pecado. O conhecimento aumenta a responsabilidade. Porém, transmitir o propósito da vida é mais do que uma obrigação de todos. É um dos grandes privilégios da vida. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem o seu propósito? E se o propósito de todos fossem iguais? Por isso, Deus dá a cada um a sua missão única e exclusiva. E Paulo disse: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Jesus Cristo. Tudo se destina a quê? Tudo que fazemos, como mensageiros, como missões, como nosso testemunho de vida, né, que são os nossos propósitos. Tudo se destina à glória de Deus e não a nós. Porque quando a gente está se exaltando, colocando para nós, então nós não estaremos cumprindo o propósito dele em nós. O motivo pelo qual transmitimos o que aprendemos é a glória de Deus e o crescimento do seu reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que ele disse, nos 20 versículos seguintes de sua oração. Jesus disse ao Pai o que havia feito nos últimos 3 anos, a preparação dos discípulos para viver para os propósitos de Deus. Ele os ajudou a conhecer e a amar a Deus em adoração, os ensinou a adorar, ensinou a amarem uns aos outros, que é a comunhão, viverem em comunhão. Deu-lhes a palavra para que amadurecessem, que foi o discipulado através do conhecimento da palavra. Mostrou-lhes como servir, dentro do ministério, e enviou-los a levar o evangelho aos outros, que é a missão. Jesus foi o exemplo de uma vida dirigida por propósitos, e também ensinou aos outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Hoje em dia, Deus nos chama a cada um de nós para realizarmos a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos as outras pessoas também a fazer o mesmo e assim encontrarem o seu verdadeiro propósito que Deus requer para nós. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo-as para a comunhão, ajudando-as a amadurecer e a descobrir como servir e então que tornemos a enviá-las para que mais pessoas sejam também alcançadas. É disso que se trata uma vida dirigida por propósitos. Independentemente da sua idade, o resto da sua vida pode ser a melhor parte dela. E você pode começar hoje a viver com propósitos. Está disposto? Está disposta? Basta dar o primeiro passo. É uma decisão, é uma escolha. Pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão. Bem-aventurados sejam os equilibrados. Um versículo para memorizar. Portanto, vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Está lá em Efésios 5:15. E uma pergunta para meditar.
Quais as 4 atividades vou iniciar para permanecer no caminho e equilibrar os 5 propósitos de Deus para a minha vida? Que você vai fazer? A começar em mim e através de mim. Porque viver o propósito não é para nossa glória, para nossa honra, para nossa edificação pessoal. Porque se a intenção do coração de quem parte, né, para viver o propósito, levando a missão principalmente da palavra, da comunhão, do conhecimento, para se vangloriar, não alcançará êxito. Porque o texto aqui foi bem claro. O motivo pelo qual transmitimos o que aprendemos é a glória de Deus, e não a minha. Eu não estou aqui por mim, para me mostrar, para aparecer. Não. É porque eu entendi que tudo que está contido em mim precisa se esvaziar. E a gente se esvazia como? Transmitindo. Transmitindo o que a gente sabe, pelo pouco que sei. Porque não é que eu sei muito, eu sei tudo. Eu ainda estou no processo. E reconhecer que ainda me falta é dar vazão ao que aqui já está contido para permitir que novos entrem. Novos conhecimentos, novas técnicas, novas habilidades. É preciso sim se esvaziar, para ir dando espaço para o novo. E a gente se esvazia transmitindo. Então que Deus abençoe o seu dia. Que Deus toque no seu coração. De repente você possa estar aí do outro lado. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei orar. Deus não quer orações com palavras mirabolantes e elaboradas. Deus quer a simplicidade que está no seu coração. Se achegue a Ele, Pai, eu não sei orar, mas Ele saberá te ouvir. Porque aquelas 2 palavras que saem do seu coração são as que irão tocar o coração dele. Um grande beijo, tenha um ótimo dia, faça um excepcional dia. E aqui eu vou ficando com o meu combustível. Beijo no coração. Até breve.